Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com o Papo de Tutor. E agora começando uma subunidade nova, né? Começando percepção, consciência e emoção. Uma subunidade mais de neurofisiologia, de neurociência. E com a glória de Deus, temos um especialista. Temos o cara que manja do negócio e vai nos puxar no caminho para desvendar os mistérios da neurociência. O senhor tá bom? Tudo na paz? Tudo bem, melhor agora começou o neuro. Porque... Imuno não tava legal, né? Não, hoje eu gosto de imuno. Eu já não gostei, não, mas hoje eu gosto. A gente vai estudando. Normalmente nos assuntos a gente tem essa coisa, né? A gente vai gostando à medida que a gente entende. Quando se você não estiver gostando, você não está entendendo, né? Então a gente vai entendendo, vai gostando. Eu odeio tocar violão, porque eu não sei. Se eu estudar Mas eu aprender, gostaria. eu vou gostar. Eu queria, mas hoje em dia se me der um violão, dá até raiva. Mas eu não sei se especialista, mas com certeza é o assunto que eu mais estudei na minha vida até hoje. É porque foi minha área de tudo. Você é doutor nisso. Ou como dizem nas ruas, algo que não existe, mas o povo gosta. Você é pós-doutor nisso. É quando é envelhecido. Você é envelhecido nisso. Mas então... Né, mas a neurociência é um assunto que está na atualização constante e rápida, né? Os avanços científicos. Então tá sempre saindo coisa nova. Dá até para depois a gente começar a fazer papo de tutor só falando o que tem de novo. Né? Igual o imuno também tá na época boa. E aí imuno eu acho que às vezes é um pouco abstrato, sabe? A galera, pra quem nunca viu, pra quem tá começando, primeiro ano de faculdade, imuno é uma parada meio abstrata, assim, você não vê a parada funcionando. Agora, a neurociência, e até acho que fisiologia como um todo, né? É muito do cotidiano, é muito dentro da vida do aluno. Então eu acho que é por isso que acaba sendo a parte mais interessante do nosso ano, sabe? Até pra mim, que não sou da área, eu curto mais da aula de fisiologia porque eu consigo ver as coisas funcionando melhor, sabe? Na mente das turmas. É mais fácil dar um exemplo prático. Olha, o que acontece com o cara, né? O cara sabe o que acontece com ele. Fecha o olho, faz assim, né? Vê aí. Então, dá para dar aula prática com o aluno na hora ali, né? Ele consegue imaginar situações. Você explica um monte de coisa, então é legal. Né? Bem mais prático. Então, a neurociência, ela tem, para o aluno, o primeiro contato, às vezes ela também parece um pouco abstrata, em alguns momentos. Talvez esse potencial de ação de transmissão sináptica é uma coisa que dá para o primeiro contato. Mas, gente, aí vamos naquela de tentar passar. É o que eu falo assim, eu acho que tem algumas informações que elas ajudam você a desbloquear quando você vai ler o livro. Então, a ideia é trazer essas ideias para quando eles forem estudar, ter essas pecinhas que encaixam e ajudam o conhecimento a fluir, né? Eu acho que seria que vou falar para você, é o episódio 57 do Attack on Titans. Vai explicar um monte de coisa e que vai fazer. Eu acho que eu tô no 52. Vou chegar. Pronto. Então, aí você vai ver como é que às vezes. Então a ideia é essa. Espero que dê certo, espero que ajude a galera, né? Quem ainda não entendeu, entender, e quem entendeu, entender um pouco mais, mas não é. Eu não vou sair discorrendo tudo aqui, mas puxar alguns detalhes, algumas coisas e conceitos básicos que às vezes passam desapercebidos para o aluno, né? Até coisas mais anteriores, tá? Mas podemos seguir então, aí a gente vê aí que tem né? Aí sempre aquele negócio primeiro, mostrar o neurônio, né? É engraçado porque assim, uma coisa que tem em neuro, a gente hoje vai falar de potencial de ação e transmissão sináptica, que são duas. Às vezes eu filosofo um pouco com neuro, tá? Mas são duas. Eu gosto. São os dois principais tipos de linguagem, né? Então a gente vê assim, potencial de ação é a linguagem dentro da célula, né? A célula vai transmitir alguma informação. O neurônio fala o quê? O neurônio fala potencial de ação, tá? Então, se eu estou falando aqui para você, seus neurônios estão captando essa informação e transformando em potencial de ação e você está me ouvindo, né? Quando esses potenciais de ação que foram captados, quando esse som foi captado pela sua orelha lá, transformado em potencial de ação, esses potenciais de ação chegaram numa região do seu cérebro e seu cérebro leu isso e você me ouviu, tá?
qualquer problema nesse caminho, aí você vai me ouvir mal, ou não vai me ouvir, né? Ou vai interpretar errado, e aí a gente tem aí as doenças associadas a isso. Né? Mas aí o que é legal, então assim, pense, potencial de ação é a linguagem, tá? Então tudo... Uma linguagem química? Né? É uma linguagem... química? Isso, a gente vai ver que isso é um sinal elétrico baseado em transferência de íons pela membrana da célula. E isso é genial, porque a gente sabe como isso acontece. Se você olhar assim, você fala assim, todo mundo sabe como acontece um potencial de ação, como é que ele é transmitido, E diferente de qualquer outra célula que você entende a função, por exemplo, a fibra muscular, se você olhar ela, você entende todo o processo de contração dentro de uma fibra. E aí você pega isso, junta com um conjunto de fibras e você entende a contração muscular desse tipo. Caiu. Caiu de novo. Vou cair aqui de... Eu caí ou o que é? Você saiu do estúdio e entrou. Acho que você caiu. Mas foi muito de repente, não deu sinal nada. Mas, então assim, diferente de uma fibra, não sei se eu vou encaixar no lugar certo onde eu estava, mas é o seguinte, diferente de uma fibra muscular, um neurônio, apesar da gente saber exatamente como acontece um potencial de ação, a gente já sabe muito sobre isso há um certo tempo, e como é que isso se propaga, a gente entende a transmissão sináptica, a gente não consegue entender como que um neurônio transfere uma informação sensorial, assim, a gente não entende como é que, por exemplo, esse negócio funcionando faz você pensar. Né? Você olha assim, rapaz, como é que esse trânsito de íons pela membrana de uma célula faz Ricardo ser Ricardo, Felipe ser Felipe, faz a gente aprender coisa, faz a gente pensar. É um salto longe, né? Rapaz, porque se você olhar para uma fibra muscular, ou qualquer outra célula que a gente consiga imaginar, por exemplo, você olha um macrófago, você fala assim, o macrófago vai fazer isso, vai fazer aquilo, com um monte de variação, de variabilidade, mas ele é uma célula de defesa, você sabe. O neurônio, você não tem ideia do que ele vai fazer, apesar de todos fazerem a mesma coisa. Tem uma subjetividade envolvida que é dura de você materializar isso na cabeça, né? E isso leva a gente para um grande questão da neurociência, que é a interface mente-cérebro. Né? O cérebro é uma estrutura anatômica, e como é que essa estrutura anatômica que funciona com o trânsito de íons na membrana cria uma mente pensante que consegue olhar e falar ser ou não ser, quem sou eu vou morrer, o que vai acontecer comigo depois? Doideira. Íons passando na sua membrana celular de um monte de neurônio em locais específicos do seu cérebro faz você pensar esse tipo de coisa. E amanhã, como é que vai ser? Eu ficar nervoso pela prova, você se apaixonar ou odiar uma pessoa. Louco. Potencial de ação faz tudo isso na nossa cabeça. E as sinapses. Então a ideia é a gente conversar um pouquinho, vamos olhar esses eventos de informação para tentar, pelo menos, conhecer eles, né? Entender esse problema da mente e cérebro, a gente ainda está um pouco longe. Entramos, inclusive, na filosofia, né? A neurociência conversa com a filosofia, com a psicologia para tentar fazer isso. Tá? Mas aí é outra história. Aqui, então, aí a gente tem o neurônio e tal. Eu queria que você apontasse alguma, não sei, tem os dendritos e o corpo celular aí, que são as entradas de informação, então toda a informação, grande parte das informações chegam por aí. Tá vendo que a saída do axônio, ali tem um axon hillock, é o cone de implantação. Esse lugar aí a gente vai olhar depois, ele é importante também pra caramba. E lá no fim os axônios, a informação segue, né, do corpo celular pro axônio normalmente. Bom, é isso aí. Então esse é o caminho da informação no sistema nervoso. Dendrito, corpo celular, e segue pro axônio e vai para frente. Tá? O neurônio tem um monte de dendrito. Isso aí eles vão ver em histologia também. Eu acho que eu nem vou ficar me pegando aqui. Na verdade tem uma figura, né? Que tipo, o neurônio sensorial ele tem dendrito pra caramba, né? E aí o neurônio motor é que tem o axônio. Contrário. E aí o interneurônio tem os dois muito, muito grandes, não é? O sensorial ele tem um corpo celular sem muito dendrito, mas ele tem um axônio que se divide. No segundo problema a gente vai falar sobre o problema. No problema a gente pega, né? Ele era a ideia do Oscar Zoroaster, em 1677 ele tentou explicar isso.
né? Então, praticamente, ele fez uma abertura. Ele pegou o pouco de informação que ele tinha e tentou explicar, né? Pensar o que poderia estar acontecendo. Então, ele explicou que isso aí era líquido que transitava aí dentro, tudo, e que esse líquido era jogado de uma célula para outra. Né? Mas a ideia é que agora a gente vê qual é o conhecimento agora. Não está muito longe do que o pessoal pensava na época, não. Você sabe quem é o Oscar Zoroaster, Ricardo? Depois eu fui ver. Engraçado, nenhuma das minhas duas turmas conheciam ele, o Mágico de Oz. Não, Mágico de Oz. Teve uma aluna minha que se lembrou, mas é engraçado, porque ninguém lembra. Depois vamos ver se esse cara existiu mesmo, né? Mas tem. São os easter egg do problema. Né? É o Mágico de Oz. Vamos lá, então. Joga lá pro outro lá, vamos na sequência aí pra gente adiantar também, senão eu vou ficar aqui filosofando e a gente não anda. Tá, uma primeira coisa que o aluno tem que saber, isso aí é nosso corpo inteiro, é assim, as células, a gente tem que entender, e é importante entender isso, porque você entende por que os íons vão de um lugar para o outro, mas a gente tem uma grande concentração de sódio no meio extracelular e uma grande concentração de potássio no meio intracelular. Tá? A gente tem um desequilíbrio desses íons nas células e isso é importantíssimo pra caramba pra gente estar vivo. Toda célula mantém. Toda célula mantém isso, e quem mantém isso é uma proteína que é muito... A célula gasta energia para manter isso, né? É a bomba de sódio e potássio. Né? Ela que faz isso, ela fica separada. Ela o tempo inteiro está jogando um para dentro e outro para fora, gastando ATP. Inclusive, lembra quando a gente tem isquemia e falta oxigênio e falta ATP? Ela para. Tava no mapa de isquemia do Robbins, né? No papo de tutor de necrose. Ela para, e quando ela para, uma das coisas que você começa a perder é esse desequilíbrio. Esses íons tendem a se equilibrar entre a membrana. E aí a água também vai, né? Porque tem outros íons, e aí quando você desequilibra os íons, você gera um gradiente osmótico que vai puxar água. Né? Então Mas quem está separando esses íons, então assim, o nosso corpo, vocês vão ver que tem um monte de proteína, que a gente chama de bomba, ou ATPase porque quebra ATP, que separam os íons. Tá? E toda vez que essas proteínas separam íons, é porque precisa separar esses íons, porque tem alguma coisa muito legal, uma coisa importante que está relacionada a isso. Então a gente tem isso, sódio no meio extracelular, potássio no meio intracelular. Guardem isso aí ajuda pra caramba, para vocês lembrarem um monte de coisa no futuro a partir dessa pequena informação aí. Meio extracelular, muito sódio, meio intracelular, mais potássio, tá? Aí acho que quando falta oxigênio e falta energia, a bomba para, o sódio entra. O sódio entrando, ele traz a água junto, a célula enche. Isso, e o potássio sai também. A tendência deles é entrar em equilíbrio. A gente vai ver agora uma coisa mais ou menos, a gente vai tirar a bomba e vai ver o que acontece com a célula. Pronto, aí o que eu fiz nesse slide aí? O que eu estava querendo fazer aí? Então, uma membrana celular que a gente deixou aqui, ela tá... A gente não tem carga, tá? É uma célula sem carga nenhuma ainda. É uma célula primordial. Vamos pegar a célula, botamos uma célula ali sem nada, tem proteína dentro, tá tudo lá, mas está em equilíbrio. Não tem diferença de carga entre o meio extracelular e o meio intracelular, que é uma coisa que eles ouvem falar bastante nisso. Diferença de cargas gerando voltagem. E aí, vamos botar isso para funcionar, o que acontece? O que a gente espera que aconteça? Que por difusão, como o sódio está mais concentrado fora, ele vai entrar na célula, né? Para chegar no equilíbrio, ele vai se difundir até entrar em equilíbrio aqui. A gente tem, sei lá, 10 bolinhas aqui, a gente ia esperar que ia estar 5 bolinhas de sódio dentro, 5 bolinhas fora, difusão, ok. Só que o sódio tem carga, então se a gente botar isso para funcionar, o que vai acontecer é que o sódio, eu acho que tem uma animação aí, e aí à medida que o sódio vai entrando, ele vai botando, agora eu tenho uma carga, 2 cargas, 3, 4, 5 cargas positivas lá, e aí o sódio começa a entrar, a gente tem essa difusão. Então a gente tem uma força aí que a gente chama gradiente de difusão, né? Gradiente químico, que é o quê? A tendência do sódio de sair do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, vai se deslocar, né? Só que à medida que ele entra, ele começa a carregar essa célula positivamente, porque ele tem carga, correto? E aí ele carrega essa célula positivamente, e o que carga positiva faz com carga positiva? Começa a repelir. Então, à medida que o sódio começa a entrar, ele começa a gerar um gradiente elétrico que repele ele, né? Que vai tender a empurrar ele, vai segurar, vai dificultar a entrada dele. Tá? Então, quanto mais sódio, mais gradiente elétrico, mais gradiente químico dentro
da célula, e você espera que esse sódio vai entrar até atingir uma coisa que a gente chama de equilíbrio. Né? Acho que joga para frente aí, pronto, equilibrou. Tá? Então agora você tem aquela força do meio de fora, que a gente tem um gradiente eletroquímico do meio do meio extracelular, um gradiente eletroquímico dentro da célula, e agora eles são iguais. Isso quer dizer que nesse momento, à medida que o íon sódio entra, a gente tem um sódio entrando e outro saindo. E aí essas cargas não mudam mais. Beleza? E tipo, isso é com qualquer íon, na verdade, né? Não é porque é o sódio, né? Não, isso é porque é qualquer íon. Estou pegando aqui, só que eu peguei a situação que a gente tem fisiológica, onde o sódio está mais concentrado fora, certo? Então esse sódio... E aí o lance do fisiológico é porque o sódio tem carga, e aí isso traz uma consequência maior. Isso, né? É um íon que tem carga, que ele é semipermeável na membrana. Então, assim, se ele for entrando constantemente, né, se você permitir a entrada dele livre na célula, ele vai entrar, só que a ideia é aquela, ele vai entrar indefinidamente? Não, cara, ele vai entrar até atingir um equilíbrio entre o gradiente eletroquímico de fora com o gradiente eletroquímico de dentro. E aí ele para de entrar, não, ele passa a entrar na mesma frequência que ele sai, certo? E como ele está, para cada sódio que entra, um sai, vamos pensar assim, entrou um sódio, sai um sódio, ele não altera mais quem? A voltagem da membrana. A gente diz que nesse momento essa membrana atingiu uma voltagem, né, que é a voltagem de equilíbrio do sódio. É uma voltagem que está relacionada ao equilíbrio do sódio. Aí você pode espetar um eletrodo aí, espeta o eletrodo aí. E aí tem um cálculo para isso, chama equação de Nernst, que te diz assim, ó, o equilíbrio do sódio é na voltagem X. Bota aí. Eu peguei um valor aí aproximado. Então, isso quer dizer o quê? Quando o sódio está em equilíbrio, a voltagem da membrana é mais 60 milivolts. Por quê? Porque o sódio está mais concentrado fora. A tendência dele é entrar. Toda vez que ele entra, eu jogo carga positiva para dentro da célula, eu deixo essa célula mais positiva. Ok? Para toda a célula, isso... Se você permitir a entrada do sódio livremente, o que vai acontecer é isso. Ele vai entrar até o equilíbrio. E o equilíbrio do sódio está aproximadamente nesse valor. Cada livro que você olhar vai ter um valor um pouco aproximado disso, mas é um valor positivo. E isso é importante. Ok? Passa aí, eu acho que agora a gente vai olhar o potássio. O potássio, lembra? Ele está mais concentrado dentro da célula. Então, se você fizer pegar a mesma ideia, ele também tem carga positiva, pegar uma célula sem carga nenhuma, tal, ainda não tem carga nenhuma, a gente vai pegar o mesmo raciocínio, só que como o potássio está dentro da célula, o que vai acontecer é que se eu permitir a saída dele, vai lá, ele sai, para cada potássio que sai, por que o potássio sai? Ele sai porque tem um gradiente aqui, né, gradiente químico, então por difusão a tendência dele é sair. Para cada potássio que sai, a gente vai ter uma carga positiva sendo perdida, então a célula vai ficar mais eletronegativa. Sacou? Aí tira aí os potássios, acho que vai tirar 5 também. Então essa célula, cada vez que eu saio, eu gero um gradiente, né, eu deixo ali mais negativo. E aí o potássio vai saindo. Carga negativa tende a fazer o que com o potássio? Atrair o potássio, porque o potássio é carga positiva. Então você cria agora um gradiente elétrico que tende a o quê? Segurar o potássio dentro da célula. Tá? Então esse gradiente elétrico agora está tentando prender ele, mas ainda o gradiente químico ainda é mais forte, então ele vai sair até o momento equilíbrio. Mesma coisa que o sódio, o potássio chega um momento que ele não sai indefinidamente, ele vai sair até que a voltagem da membrana atinja um valor que equilibre com a concentração dele. Né? E aí esse valor é menos 93 milivolts. Certo? Então, quando você deixa o potássio sair, o potássio vai sair, e à medida que ele sai, a célula fica negativa. Até valores de menos 93. Tipo, então você está... Se o sódio começar a entrar, são cargas positivas entrando. A célula fica positiva. Quando o potássio sai, são cargas positivas que estão saindo. Então a célula fica negativa. Então, tipo, é um movimento de cargas positivas. Se as cargas positivas estão entrando, a célula vai ficar positiva. Se a carga positiva estiver saindo, a célula vai ficar negativa. Isso. É que são íons diferentes que fazem a entrada e a saída. Mas são íons diferentes. São cargas positivas entrando e saindo, determinando a voltagem da célula. Perfeito. Isso aí. Isso. Porque é estranho esse conceito de você falar assim, rapaz, ficou negativo e eu tô vendo carga só positiva mexendo para um lado e para o outro. Mas é isso. Então pensa o seguinte, isso foi uma célula que eu peguei aqui e tornei ela permeável ao sódio, a um momento, e no outro momento eu tornei ela permeável ao potássio. Então você pode passar a pensar assim, então peraí, mas as células
não existe uma célula só permeável ao sódio, na verdade, as células estão dentro de um meio onde eu tenho potássio e sódio o tempo inteiro. Nos dois lados ali, tentando, né? Na verdade, o sódio está tentando entrar até o equilíbrio dele, o potássio está tentando sair até o equilíbrio dele. O que impede isso? O que impede isso é a permeabilidade da membrana para esses íons, certo? Então, a membrana, ela está restringindo esse fluxo de íons, normalmente. Em repouso, ela... Se ela estiver totalmente fechada, vai ter um tanto de carga positiva para fora, um tanto de carga positiva para dentro. Se ela for permeável, a carga que quer sair, ela vai acabar ficando negativa. Agora, se ela for permeável, a carga que quer entrar, ela vai acabar ficando positiva. Isso. É assim que ela controla se ela fica negativa ou positiva. Ela vai ser permeável à carga que quer entrar ou à carga que quer sair. E aí que tá o lance legal, porque para você, em células excitáveis, né, nas nossas células, o que a gente tem são canais que você consegue escolher não, mas canais que abrem em dados momentos e regulam a permeabilidade da membrana, certo? Então, nesse momento, eu posso dizer para a célula assim, olha, agora eu sou mais permeável ao sódio, e aí o sódio entra. Agora eu sou mais permeável ao potássio, agora o potássio sai, ok? Vê a outra figura só para eu ver para onde que acontece depois dessa. Pronto, aí é uma célula próxima de uma célula real, lógico, tem outros íons, tem cálcio, tem cloreto, que é negativo, tal, mas isso aqui é o que a gente encontra mais ou menos, e é o que os alunos, eu quero que os alunos entendam, é que a gente tem uma célula que ela tem cargas negativas, ela é eletronegativa, ou seja, se você botar um eletrodo nela e comparar com o meio extracelular, essa célula ela está com potencial de repouso em torno de menos 85 milivolts. A gente explica aqui, se Ricardo perguntar, eu falo assim mesmo. Tá? O meio não, porque eu acho que você ia fazer. Daqui a pouco você acaba deduzindo isso e me perguntando. Mas o meio extracelular mais sódio, meio intracelular mais potássio, se você permitir, o sódio entra até o equilíbrio dele, se você permitir, o potássio sai até o equilíbrio dele. E aí você vai olhar, essa membrana ela é semipermeável, isso quer dizer que ela permite ainda algum trânsito de íons, mesmo no repouso, tá? O sódio entra bem devagarzinho, e o potássio sai bem devagarzinho, tá? E aí, se você for ver, se a gente for pensar, pelos valores que eu dei anteriormente, a gente está vendo que o equilíbrio da membrana em repouso é muito próximo do equilíbrio de quem? Do potássio. Tá vendo aí? Lembra que o potássio, se você voltar, era menos 93 e agora a gente foi para menos 85. Então, esse equilíbrio está muito próximo do potássio e ele não é uma média entre o potássio e o sódio, ele é mais próximo do potássio. Dá para calcular isso, tem uma fórmula, a fórmula de Goldman-Hodgkin-Katz, né, para calcular isso, e leva em consideração outro fator além das concentrações entre extracelulares desses dois íons. Tá? Leva em consideração cloreto, tá? Mas vamos ficar só nesses dois para não complicar muito a nossa vida. Então, né? Se o equilíbrio 85,7, menos 93, menos 85. Então, como está mais próximo do equilíbrio do potássio, ele não tá tão louco assim para sair, né? Ele tá tranquilo. Ele tá bem tranquilo. Agora, tá longe do equilíbrio do sódio, então ele deve estar doidão para entrar. Isso, existe. Isso é uma das coisas. Mas aí, por quê? Porque então existe um gradiente para a entrada do sódio muito maior, por exemplo, do que para a saída do potássio. E isso acontece pelo seguinte: lembra que eu falei assim que a célula tem uma certa permeabilidade? A célula em repouso ela é muito mais permeável ao potássio do que ao sódio. Por isso que fica mais perto de lá, né? Por isso que eu estou mais perto do potássio, entendeu? Eu não sou totalmente permeável ao potássio, dá para ser mais, mas eu já sou bem mais permeável ao potássio do que ao sódio. Por isso que as células são eletronegativas, por isso que elas estão muito próximas do equilíbrio do potássio, né? Então, por conta dessa permeabilidade, os livros falam coisa de em torno de 20 vezes mais. Tá? Ele é 20 vezes mais permeável ao potássio do que ao sódio, mas dá para ficar mais permeável ainda a qualquer um desses dois íons, tá? E aí, só eu acho que no fim mostrando que separando as cargas tem a sódio-potássio ATPase, que é muito comum os alunos chamarem de bomba de sódio e potássio, né? Jogando 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro, que é importante nessa separação de cargas, mais do que tudo. Apesar dela criar uma diferença também de cargas, tá vendo que ela joga 3 íons sódio para fora e joga 2 potássios para dentro, gera uma diferença de potencial, porque tem mais íon positivo saindo do que entrando, né? Mas o grande lance dela é que ela separa essas cargas.
Então ela mantém isso aqui sempre pronto para acontecer. Sempre o sódio querendo entrar e sempre o potássio querendo sair. Quando o cara entende isso, o potencial de ação, na minha cabeça, fica bem mais tranquilo. Porque agora você sabe para onde eles vão e o que determina a possibilidade dele entrar ou sair, são a abertura de canais. Abertura, proteínas transmembrana, né, que podem se abrir ou fechar. Aí, tipo, você não precisa fazer nada pro potencial de ação acontecer. Ele já quer acontecer. Porque o sódio tá doido para entrar. É só você permitir que ele aconteça. Você não tem que fazer ele acontecer. É só você deixar. Ou seja, é abrir. É só você abrir para ele entrar, entendeu? O que os canais fazem é só ficar alterando a permeabilidade para um ou outro íon em um dado momento. Então essas proteínas funcionam assim, cara, eu abri. E é legal fazer isso porque eu já gastei energia para separar. Eu não preciso gastar energia para fazer eles andarem pela membrana. Então é uma coisa muito rápida, muito... Né? A energia é aquela coisa, eu fiz a energia para separar. Separei as cargas, agora está tudo pronto para acontecer. Preciso de um estímulo, preciso de uma informação, preciso do que você quiser aí para me dizer que eu preciso gerar um potencial de ação. Aí eu acho que agora a gente começa a falar do potencial de ação. Você gasta energia para prensar uma mola, né? E depois você gastou energia e prensou a mola e botou um graveto segurando ali, né? A hora que você precisar, é só acertar. É isso. Eu tive isso em biofísica, depois tive em fisiologia, tive 2 matérias falando isso. Não fui muito bem, não. Eu não lembro nada daquela época. Eu tive os 2 também, não lembro nada daquela época. Mas foi porque junta... Aí tá aí a questão da comunicação dos neurônios. Né? Pode passar aí só para ver o fluxo, nem... É só porque é bonito esse neurônio. Cara, bonito mesmo. É linda essa foto. Mas tá aí, ó. Aí os alunos vão ver bastante, cara, esse negócio em neuro, que é a eletrofisiologia, que é essa questão dos eletrodos, tá? Sempre tem figura com eletrodo mostrando, e comumente é um eletrodo de estimulação, ou seja, é um eletrodo onde o cara aplica o estímulo elétrico, né? E aí ele bota um outro eletrodo longe e vê o que vai acontecer naquele eletrodo longe, que é um eletrodo que está captando alteração de voltagem. Alteração de voltagem é uma medida... Você dá o choquinho aqui e vê o que acontece aqui. E vê o que acontece aí. E essa alteração de voltagem, que eles chamam aqui de potencial de membrana em milivolt porque, lembra, é neurônio, é muito pequeno, mas é a alteração causada pelo movimento dos íons lá, lembra que quando o íon sódio entra, a célula vai despolarizando? Então isso essa despolarização, né, esse momento que a célula vai ficando menos negativa e depois vai ficando positiva, você consegue medir. Então você pode ver aqui, ó, que esse verdinho, aqui embaixo, né, foi registrado um potencial de ação nele. Então você vê que ele estava num potencial de repouso de menos 60 milivolts ali, ó, na figura, e aí aquele estímulo causou esse evento aí, ó, né, esse pico e depois um vale, que a gente chama de potencial de ação. Pronto. Essa é a linguagem do sistema nervoso. Tudo que você pensar aí, por exemplo, enquanto você está tentando, né, me ouvir, prestar atenção e olhar as figuras, estão sendo gerados vários potenciais de ação, praticamente não, né, praticamente idênticos, mas vários potenciais de ação na tua cabeça, transformando isso no que você está vendo, no que você está ouvindo, mas é tudo potencial de ação. Não, o que eu estou falando não vira uma onda sonorazinha que vai pelo coisa, um estímulo de fótons que vai pelos seus olhos e chega no córtex occipital e você enxerga, vira tudo potencial de ação. É a linguagem que o nosso sistema nervoso entende, então vale a pena a gente entender um pouco essa linguagem aí. Beleza? Mas é isso. E você vê que ele volta para o potencial de repouso para esperar um próximo potencial de ação. Né? O pessoal compara muito esse tipo de linguagem ao código binário, porque você tem um pico e um vale. Tá? 0 e 1. E aí toda a informação é transformada em 0 e 1. Né? O pico, vale, muda a frequência, muda padrão, e aí você interpreta isso. Né? Segue a vida aí pra gente ver qual é o... Acho que agora vai vir o neurônio. Aí pronto, aí tem o neurônio, né? Ele não é o neurônio mais bonito que a gente viu, diferente daquele lado com a fluorescência, mas ele é um neurônio apropriado. Então a gente vê agora, eu imagino que o cara que está olhando isso já olha e fala, lá, o potencial de repouso dele, né, é menos 70 milivolts. É eletronegativo, é o que a gente espera, né, de qualquer célula no nosso corpo, tá lá tudo eletronegativo. Beleza, aí eu acho que vai ser aplicado um estímulo nele, e aí tem a animação, a gente já tá... Né? Gil que fez essa animação, tem créditos a ela,
né, mas aplicou um estímulo. Isso é uma coisa que a gente pode falar mais na frente, mas vai fazendo a sequência de estímulos aí. Você está vendo que eu estou no corpo celular e você vê que esse estímulo ele vai perdendo força, tá? Ele foi perdendo, ele vai ficando menorzinho, não é intencionalmente, mostrando que ele está perdendo força, tá? No corpo celular você não vê potenciais de ação, tá? O que você vê é despolarização, a célula tem uma despolarização, né? Então, qual que despolarização? Vai se dissipando, né? Que vai se dissipando. O que seria uma despolarização? É qualquer alteração daquela voltagem de repouso, aquele menos 70, indo em direção para cima, vamos dizer. Se ele for de menos 70 para menos 50 até chegar em zero, tá? Ele chegando em zero, você já despolarizou, né? Mas você pode despolarizar... Ele faz isso aqui, só que ele não chega lá. Isso. Ele não vira, pro meio do caminho. Isso, ele só altera a voltagem. Lá. É isso aí. Isso, ele altera a voltagem em direção a zero ali, ele fica menos negativo, tá? Só que aí você vai chegar nesse ponto aqui, esse é um ponto-chave, que chama cone de implantação. Nesse local aí é que a gente tem o ponto crítico onde a gente vai gerar ou não gerar um potencial de ação, né? E aí a gente vai falar, lembra, o eletrodo, né, de registro, mas é nesse lugar aí que a gente pode gerar ou não gerar um potencial de ação. Cone de implantação. Ah, por que é nesse lugar? Cara, porque nesse lugar a gente vai ter uma concentração grande pra caramba de canais para sódio, né? Então você tem um monte de canal para sódio, um monte de canal para potássio aí, a maquinaria necessária para a gente gerar um potencial de ação. E eles estão todos, como a gente disse, fechados. Tá? Tem um monte de canal para sódio, para potássio, tudo fechadinho aí, esperando o quê? Esperando algum estímulo para eles começarem a trabalhar. Então são canais... E o sódio tá lá, a bomba já separou eles, tá tudo ok. Então uma coisa que você percebe é o seguinte, esses canais, eles precisam... como eles estão lá esperando alguma coisa, algum estímulo, esse estímulo, se vocês forem ver, se você percebe, ele é uma alteração de carga. Então ele é um canal que tem que responder à alteração de carga. E aí que a gente vem com aquele... O aluno lê isso e ele não para pensar que o nome está muito legal. Canal para sódio voltagem dependente. Então é um canal que está fechado, que vai abrir quando você tiver o quê? Alteração de voltagem. E quem é que passa por ele? Sódio, porque ele é um canal para sódio. Tá? No livro eles falam até canal de sódio, mas pelo português correto, né, canal de sódio, parecia que o canal é feito de sódio, né? É igual bolo de laranja. É igual bolo de laranja, né? O bolo de laranja, o bolo é feito de laranja, o canal não é feito de sódio, mas é um preciosismo nos livros. É muito comum vocês encontrarem o canal de sódio, voltagem independente, né? Então quer dizer isso, é um canal que abre quando você altera a voltagem e ele deixa passar apenas sódio. Ah, em que direção? Pô, quem determina a direção é o que tá, é aquela história lá do início. Então, chegou esse estímulo aí, acho que você pode... Tá, vai ter um eletrodo aqui, porque a gente vai desenhar um potencial de ação acontecendo. Segue o baile, olha lá, tá no repouso, menos 70, essa figurinha foi puxada, e aí a gente tem esse canal para sódio dependente de voltagem ou voltagem independente. Você tá vendo que ele tem uma tampinha preta em cima e uma bolinha vermelha embaixo, tá? Então, quando a gente diz que ele tá com essa tampinha preta aí, essa comporta aí fechada, a gente diz que ele tá no estado fechado. Essa bolinha vermelha, ela é usada para inativar ele, ela fecha embaixo, ela cola embaixo e ela fecha embaixo. É um outro portão que a gente chama... Então, o canal para sódio, ele pode ter 3 estados. Fechado, que é o que normalmente ele está no repouso, quando a célula está negativa. Aberto, que é quando ele está permitindo a passagem do íon sódio. E inativado, tá? Que vem logo depois do estado aberto, ele se inativa, ele fecha aí, né? Que também não deixa passar sódio. Pô, qual a grande diferença entre esses canais aí? Fechado e inativado. O fechado ele consegue abrir. Se você alterar a voltagem, o fechado abre. Ou seja, mudou a voltagem, ele passa do fechado para o aberto. No inativado, ele não abre de jeito nenhum. Ele precisa voltar do estado inativado para o fechado para você poder abrir ele de novo. Então é uma sequência. Fechado, aberto, inativado, fechado de novo. Não existe inativado, aberto. Até agora, né? É que alguém mude isso, por enquanto, é o que a gente tem. Tá? Então, esse canal para sódio está aí na membrana. Joga aí, dá um toque aí. E a gente tem o canal para potássio, que você vai ver também não tem essa inativação, mas tem aquela comporta, né, que permite a abertura e fechamento dele, e ele também é voltagem independente. Então, são 2 canais que o sinal para a abertura deles é o quê?
mudança de voltagem. Você deu um estímulo, mudou a voltagem, esses canais abrem, tá? Sendo que o canal para sódio ele é muito mais rápido do que o canal para potássio. O canal potássio ele é mais lento, ele leva mais tempo para conseguir abrir e para fechar. O canal para sódio não, ele abre rápido e rapidamente é inativado. Então é isso que a gente tem. Pronto, acho que a gente já tem todos os componentes para fazer um potencial de ação acontecer. Então, você sabe as funções dos canais, sabe onde é que estão os íons. A gente só vai abrir e fechar eles agora e ver o que acontece. Se tudo foi bem dito até agora, qualquer um consegue pensar nesse potencial de ação. Então, vamos imaginar aí, chegou esse estímulo, o que a gente espera? Eu não lembro a sequência da animação. Ah, tá, lá, portão de ativação, portão de inativação. Agora é a sequência, acho que agora a gente vai chegar ao estímulo e vai andar. Pronto. Né? Então, chegou o estímulo, você vê que a célula, aqui nesse momento onde teve o estímulo, ela não está mais em menos 70 milivolts, ela mudou um pouquinho. Lembra que eu falei? Teve um estímulo, você fez uma perturbação na voltagem dela, você despolarizou ela, você alterou a voltagem dela. Então, essa pequena alteração de voltagem, quando chega nesse cone de implantação aí vai causar a abertura dos canais. Tá vendo? Então, primeira coisa que acontece, canal para sódio aberto. Canal para sódio aberto, o que vai acontecer, Ricardo? Quem é que estava aí na vontade de entrar? Canal para sódio foi aberto. Eu tô reparando outra coisa, que tipo, os dois canais, eles abrem ao mesmo tempo. Isso. Só que o canal de sódio, ele abre mais rápido. O de potássio, ele vai meio na boa. Isso. E isso coincide porque o sódio tá doidão pra entrar. E o canal dele é justamente o que abre rápido. Por isso que o troço dispara pra cima, né? Isso, porque aí abriu ele. Lembra, a única coisa que freava o sódio era a permeabilidade da membrana. Agora você deixou você criou um canal para ele passar, entendeu? Aí o sódio vai entrar com. E aí então, tipo, essa subidinha aqui, ela é ainda aqui, né? Isso, ela é o estímulo. Quando a perturbação tá passando, ainda não disparou. Isso. A hora que pode chegar ser um aqui, abrir o canal, é a hora que ultrapassa essa linha e aí... aí vira um evento que a gente chama quase de retroalimentação positiva. Porque o sódio entrando, ele despolariza a célula. Despolarizou a célula, o que vai acontecer com os outros canais para sódio que estão próximos? Também são voltagem dependentes. E vai abrir. Certo? E isso, por exemplo, é importante para a propagação do sinal. Né? Então, vai na sequência aí, eu acho que vai começar a entrar sódio na célula, né? Aí tem a animaçãozinha. Lembrando, esse sódio entra até quando? Ele vai entrar, se esse canal não fechasse, ele ia entrar até o equilíbrio do sódio, tá? Ele não ia passar, ele não tinha como ultrapassar isso. Ele chega até o equilíbrio do sódio e para. Tá? Mas ele vai entrar, acho que logo vai, pronto. Tá vendo que o canal para sódio, ele não fechou, ele inativou. Pronto. Inativou, para de entrar sódio. Então aquele pico ele vai até a inativação dele. Fechou o canal para sódio, não entra mais sódio, acaba a primeira fase que a gente chama de despolarização. Por que chama de inativação? Ela é uma questão de tempo? Ou é essa também voltagem aqui em cima que faz inativar? Ela é a voltagem, tá? Mas ela inicia, na hora que começou a despolarização, você já tem um evento que vai causar abertura, e como o sódio está entrando, isso automaticamente vai gerar a inativação pela voltagem. Você vai ver que é essa voltagem que é importante para a inativação. Tá? Então, quando uma quantidade enorme de sódio entrou, e o evento atinge um certo limite, o canal inativa e falou, tá bom já. Essa inativação ela tem relação com isso, com essa despolarização, e aí esse limite máximo é quando praticamente todos os canais para sódio foram fechados, foram inativados. Tá? E agora faz diferença você falar em inativado e fechado, faz uma diferença enorme. Tá? Então tá lá, inativou tudo. Nesse momento, lembra o estímulo, a voltagem que iniciou também a abertura do potássio, né? Como ele é mais lento, agora o que vai acontecer com o potássio? Está aberto. Né? Acho que é o próximo toque, aí ele vai, pronto, canal para potássio aberto. Canal para potássio aberto, lembra, potássio concentrado dentro, a força para o potássio sair, né? Tem uma força para o potássio sair que agora é maior ainda, por quê?
porque a célula não está mais negativa. Ela tá, além do gradiente químico do potássio, ele está mais concentrado dentro, a célula está positiva. Cargas positivas repelem o potássio, então ele vai sair com mais facilidade ainda. Né? Ele já estava querendo sair, mas a célula se tornando mais positiva acaba repelindo e empurrando mais ainda ele para fora, né? Isso, aquele gradiente elétrico que segurava ele, aquela eletronegatividade da célula que ajudava um pouco a segurar a saída dele, né? Inverte, ela inverteu, então agora a célula está eletropositiva, está ali, ó, mais 30 milivolts, se você olhar no gráfico, né? Então agora você tem um gradiente eletroquímico facilitando a saída do potássio, então ele vai sair também com grande facilidade. À medida que o potássio sai, você perde carga positiva, né? Você ganhou carga positiva com sódio, agora você vai perder carga positiva com o potássio. À medida que você vai perdendo carga positiva entra, carga positiva sai. Isso, só mudou o íon, mas os dois são cargas positivas, né? À medida que essas cargas positivas estão saindo, a célula vai voltando ao seu potencial de repouso, né? Ela vai deixando de ficar positiva até que ela fica eletronegativa e ela volta ao seu potencial de repouso. Como o canal para potássio é lento, em alguns momentos, né, ele leva mais tempo. O potássio sai além do que era o potencial de repouso. Se você der um toque aí, você vai ver que a célula vai ficar mais negativa ainda. Viu? Ó, era menos 70 e ela ficou mais negativa do que o menos 70. Tá? Isso é porque o potencial, porque o canal levou tempo para fechar. E lembra, se você lembrar, o potencial de repouso, o potencial de equilíbrio do potássio, ele é mais negativo ainda do que o potencial de repouso da célula. Né? Então, se o canal não fecha a tempo, ele ainda vai sair até o quê? Até o equilíbrio do potássio. Ele vai tentar chegar no equilíbrio do potássio. Mas aí esses canais se fecham. Né? E aí... Então, carga positiva entrando, carga positiva saindo, saiu demais. E a única coisa que faz esses eventos acontecer, primeiro isso, depois isso, é porque um canal é rápido e o outro é lerdo. A dinâmica dos canais, de funcionamento deles. São proteínas diferentes. Só vai e volta porque os dois canais, um é lerdo e o outro é rápido. Se fosse os dois mais ou menos na mesma velocidade, você não, na hora que tivesse entrando sódio, já tivesse saindo potássio, você não ia ter esse pico. Esse pico seria menor. Por quê? Porque se abrirem os dois, inicialmente você vai ter uma entrada de sódio muito maior, porque ele estava mais doidão. A célula estava negativa, o potássio estava perto do equilíbrio dele. Então a força para o potássio ainda era pequena. Então eles vão tender a... Você consegue inclusive calcular mais ou menos qual seria a voltagem de despolarização se você tivesse o equilíbrio, com aquela equação lá do Goldman, Rodkin, Katz. É só você colocar a permeabilidade, igualar a permeabilidade da membrana aos dois íons, e aí o que vai definir é simplesmente o gradiente de concentração dos dois. Porque aí você elimina a permeabilidade como um fator importante. Lembra? A célula era eletronegativa porque ela era mais permeável ao potássio. Se você deixar permeável igual aos dois, a gente vai chegar num ponto de equilíbrio entre os dois. Tá? Então, voltou no cisto. Tá, aí o potássio saiu, a célula repolarizou, fechou o canal para potássio e o canal para sódio ele está ali ainda inativado. Tá? Esse momento aqui na figura não ficou muito legal, mas eu vou explicar o que acontece. Né? Passa aí para o próximo para ver o que acontece. Tá. Outra coisa, lembrando, cara, lembra que entrou sódio, entrou potássio e saiu potássio? Se a gente ficar tendo potencial de ação assim que nem um louco, potencial de ação pra caramba, e isso não fosse revertido de alguma maneira, daqui a pouco a gente equilibra, né? A gente ia ter sódio pra caramba dentro e potássio pra caramba fora. A gente ia, né, ia equilibrar. Então, à medida que o sódio tá entrando e o potássio tá saindo, a sódio potássio ATPase, a bomba, tá trabalhando para jogar o sódio. Então o sódio entra, a bomba já pega e vai jogando para fora, né? Para manter a célula pronta para receber outro estímulo. Para um próximo estímulo, né? Então ela manter um gradiente que o sódio tá doidão para entrar. Isso. Ela continua separando as cargas, né? Lógico, quando o canal está aberto, a entrada é tanta que gera uma despolarização, mas ela depois, né? Ela continua ali trabalhando para restabelecer os gradientes. Né? Quando eu falo restabelecer os gradientes, é aquilo, mais sódio fora, mais potássio dentro. Né? Então a grande função dela é essa, ela está sempre ali. Né? E aí segue aí o baile aí. Tá lá, ela também na membrana lá. Vai mostrar aí, pode fazer a sequência aí. Eu acho que essa proteína é que os alunos mais conhecem. Tá? Aí tá falando dos canais de vazamento para potássio, que são os canais
que a membrana tem, que permite, por exemplo, que o potássio seja mais permeável que o sódio. Então, são alguns canais de vazamento e as células costumam ter isso, e por isso as células são eletronegativas, porque a gente tem uma permeabilidade maior para o potássio. Pronto, seguiu. Aí você vê que o potencial volta para o potencial de repouso, né? Graças a esse reequilíbrio das cargas. E tá aí. Figura do Silverthorne, a próxima, se eu não me engano. Essa figura do Silverthorne, ela está mostrando todos esses eventos. Então a gente tem aqui, tá, a primeira coluna lá, o repouso, a segunda coluna lá, a despolarização com a entrada do sódio. Você que o Silverthorne, ele é legal porque ele é muito cuidadoso com as figuras. Também mostra lá a comporta de inativação, tá vendo? Ela inativou, né? Aí você tem a repolarização, né, pela saída do potássio. E aí todos os eventos, né? Aqui o fluxo de íon, você vê que o fluxo de íon para o sódio é bem grande logo no início, o do potássio não é tão grande. Ele é mais lento para começar, é mais lento para terminar, e a gente tem todos esses eventos aí, né? Então essa figurinha é bem legal, o aluno dá uma lida lá, ouve essa explicação, e se ainda tiver dúvida, pergunta para a gente troca uma ideia e tenta esclarecer o que ainda está obscuro. Espero que não muito mais, porque também já teve uma palestra também, né, explicando com muito mais detalhe que isso, certo? E aí, se a gente for na sequência, lembra, só voltando, esse é o primeiro potencial de ação, aquele potencial de ação que foi gerado lá no cone de implantação. Então gerou ali, pá, a gente tem um cone de implantação, e isso interfere, por exemplo, se você entende isso, você consegue entender que na sequência, se a gente olhar para um axônio agora, que é o próximo slide, aí, pronto. Então agora, se você imaginar agora, a gente está olhando aqui um axônio sem barrinha de mielina, amielínico, então você consegue imaginar o seguinte, eu acho melhor... Tá, vamos aqui, depois eu volto lá naquela figura. Então você imagina agora que eu tenho essa membrana do axônio rica, lembra aquela primeira constituição que eu falei? Muito canal para sódio, muito canal para potássio. Essa constituição, ela se repete ao longo de todo o axônio. Certo? Então, o que vai acontecer agora é que aquela despolarização naquele primeiro pedaço do cone de implantação que gerou um potencial de ação, ele gera uma despolarização que vai fazer o que com o canal que está próximo? Abrir. Ele gera uma alteração de voltagem que faz os canais de para sódio que estavam do lado começarem a abrir. E aí os canais para sódio, então o que você tem aqui, o primeiro potencial de ação, ele gera um fenômeno, né, regenerativo, que vai gerar potenciais, uma sequência de potenciais de ação, né, uma onda de despolarização. Na verdade, a gente vê o potencial de ação se a gente registrar, mas o que a gente vai ter é uma onda de despolarização que percorre todo o axônio. Então eu tenho uma informação agora que ela consegue andar pelo axônio. Muito rápido, aquilo leva, um potencial de ação leva, acho que 4 milissegundos. Certo? Então em 4 milissegundos isso aqui, e aí vai propagando ao longo, porque você tem vários canais para sódio, voltagem independente, vários canais para potássio que conseguem repetir aquilo ali ao longo de todo o axônio para frente. Ok? Só um outro conceito, você volta lá no slide anterior, esse aí tá bonitinho. Você lembra da comporta de inativação? A grande pergunta era tipo, e o que faz eu deixar de estar inativado e passar para o estado fechado, pronto para um novo estímulo? Certo? O que faz? Tá vendo? Ele abriu. A repolarização, quando a célula volta a ficar eletronegativa, o canal que tinha inativado, ele sai do seu estado inativado. Lembra que foi a despolarização que fechou ele? Não, então peraí. Ele? Essa batida aqui faz a bolinha inativar. Essa batida aqui faz a bolinha abrir. Não é tão estanque, porque lembra que eles têm uma dinâmica, tá? Então, à medida que está voltando, já tem canal começando a abrir. Né? Abrir não. Sair do inativado para o fechado. À medida que está repolarizando, já ele mostra gradualmente até aqui. É gradual. Então você chega um momento onde você vai ter, praticamente todos estão no estado fechado, pronto para o próximo estímulo. Da mesma forma, à medida que eles vão fechando, vão inativando, também é uma coisa gradual. São vários canais, eles vão, uns mais rápidos, uns vão começar depois, mas o pico lá é quando está praticamente tudo fechado. E o vale ali é praticamente está tudo, deixou de estar inativado para fechado. E é isso que faz, por exemplo, a gente ter esses períodos refratários.
né? O período refratário, esse absoluto, é quando os canais estão todos inativados. Você pode dar o estímulo que for nessa célula aí, ela não vai responder. Tá trancadinho. Tá inativado. Inativado, ele não responde a estímulo. Tá? Ele precisa ir para o estado fechado. Agora, o refratário aqui, ó, que a gente chama de refratário relativo, é à medida que eles estão passando o estado, e aí um conjunto de canais que estão passando o estado inativado para o estado fechado, né, à medida que eles vão fazendo isso, né, você vai tendo agora a possibilidade de gerar um novo potencial de ação. Só que então, tipo, aqui, se for uma porrada forte, já dá. Você precisa dar um estímulo mais intenso, mas já gera um potencial de ação. Aqui não tem jeito. Aí não, aí você pode descer o bambu. Porque aí você tem esse intervalo. Né? Isso aí então isso aí a sensibilidade vai voltando, então, né? Até que você volta para aquele período de repouso e você tá vendo aqui, ó, 4 milissegundos aí o tempo. Eu falei sensibilidade, mas o livro me corrigiu aqui. Excitabilidade. Excitabilidade. Isso, excitabilidade. É que sensibilidade seria uma coisa aqui, ó. Aqui é a minha sensibilidade. Né? É outra coisa, né? E tem relação com a excitabilidade do neurônio. O neurônio ele é uma célula excitável, né? A sensibilidade depende disso. Mas às vezes a gente usa esse termo, assim, até por semelhança, certo? Então eles fazem isso. Isso se você olhar no slide que eu tava, por isso que eu lembrei disso, quando eu olhei o slide, e achei que valia a pena voltar para falar, se você olhar ali embaixo, na terceira figura, tá vendo que tem um ponto amarelo à frente, né? A gente começou com um ponto amarelo, rolando, né? Que andou aonde tá rolando e indo para frente, só que atrás ficou rosa. E aqui já trancou. Isso impede. Eles estão inativados. Isso impede, por exemplo, que o potencial de ação que está indo para frente volte. Então peraí, o sódio que entra aqui, ele tá querendo estimular os dois lados. Porque ele entra e espalha dentro do citoplasma da célula. Só que como aqui tá inativado, não adianta. Então ele só consegue estimular para frente. Por isso que o potencial de ação só anda para frente. Isso. Por exemplo, se eu pegar aqui e botar um eletrodo no meio do axônio e der um choque no meio do axônio, vai para os dois lados. Em laboratório. Porque ele não vai estar refratário, né? Não, ele tá ali, tá todo mundo se eu pegar ela no meio da célula em repouso e der um choque, potencial de ação para os dois lados. Então o que impede eles de acontecerem no sentido retrógrado que a gente diz é porque tem esse momento de período refratário absoluto que impede essa volta, porque ia ser uma loucura. Imagina a célula ficar se autoestimulando, ia reverberar, sei lá quando é que isso ia acabar, né? Né? Mas ia do nada para lugar nenhum. Então só o fato de você ter um momento de inativação no canal para sódio, você cria essa situação que você impede que o sinal ande para trás. Ele sempre é em direção do corpo celular para o axônio, terminal axonal. Aí você fala, porra, que legal, bem engenhoso. Né? Se for os caras pensar um negócio desse aí, é tempo. Quem fez? Tava inspirado. Esse é um neurônio amielinizado, então esse é o padrão como neurônio amielinizado. E aí, vamos ver aí o que tem. Aí ia mostrando, eu acho que pode passar na sequência a animaçãozinha, né? E aí a carga, a voltagem, né? Abrindo o outro. Isso é massa, hein? Né? E aí a voltagem, e aí mostrando como é que isso aí se propaga, né? Dá uma ideia legal, porque você vê a coisa acontecendo. Se procurar, deve ter um monte de vídeo na internet, mas é isso, essa propagação, ela, né, de ondas despolarizantes. Posso sugerir o do ano que vem? Pode. Se liga. Entrou, abriu esse. Entrou. Já fazia a inativação. Abriu esse, já faz a bolinha fechando aqui, ó. Entrou, verdade. Abriu essa bolinha já fecha. Entrou, abriu essa bolinha já fecha. Eu acho que a gente tinha que ver se tiver algum aluno que manje de animação, porque fazer isso no PowerPoint é um trampo do caramba. Eu não sei fazer. Não, se tiver algum aluno que manje de animação, fala com a gente, aí a gente vai. A gente faz essas animações aí, faz o projeto e anima. Unreal Engine, que é o programa que os caras. Eu vou cair. Ricardo, fui eu ou foi você?
Alô? Oi. Agora foi você ou fui eu? Fui eu. Ah, tá. Voltei. Você tava na Unreal Engine. Mas Então, é o programa que os caras usam pra fazer jogo. Jogo de então. PlayStation, jogo de PC. Acho que eu vou investir em Intel. O Theo gosta nisso, eu vou botar ele nessa coisa de programação e Não, ele e sabe o que é massa? me ajuda. Esses programas, tipo Unreal, você baixa e faz. Se você gerar um produto com a Unreal, 20%, sei lá quanto é deles, entendeu? Agora, se você não gerar nada comercial, vamos pela educação, entendeu? Então pronto, dá pra, então vou investir nisso. A gente tem um recesso acadêmico. Vamos ver. Mas toca aí. Mas é isso, é boa ideia. É que, pô, trampo pra caramba fazer isso no PowerPoint. De novo, agradecer a Gil aí. Mesma coisa, né? A questão da despolarização, a inativação dos canais, né? Então, e aí mostrando até Lembrando, o que acontece é uma onda semelhante àquela primeira, com a despolarização e repolarização. E o canal para sódio fechando, abrindo, inativando. Olha ela aí, ó. Viajou, despolarizou, abriu. Despolarizou, abriu, despolarizou, abriu. Quando aqui tá despolarizando, aqui o já potássio tá saindo, porque o canal é lerdo, já tá repolarizando. E os para sódio inativados ali ainda. É isso. Aí é aquilo. Quem não entendeu, pode tirar dúvida. Tá, esse é um jeito legal, é o jeito que acontece no axônio sem bainha de mielina. Aí, isso é muito eficiente. Só que o problema é o seguinte, você precisa, às vezes, de velocidade nesse sisteminha. É um sistema que... E a única forma de você ganhar velocidade num sistema desse tipo é deixando o axônio mais calibroso, certo? É igual a fio de condução de energia. Você já viu aquele... Quando você precisa de passar muita carga, o fio é grossão, né? Então, o jeito era deixar calibroso. Aí tem... Já li isso em algum lugar, que, por exemplo, se a nosso nervo óptico, tá, fosse feito só de fibra amielinizada, ele ia ter que ter 1 metro de diâmetro para manter a velocidade que a gente precisa para enxergar. A gente enxerga em tempo real, eu imagino. Esse calibre seria para ter mais superfície, para entrar mais sódio? Não, é pela questão do fluxo de cargas. Para as cargas poderem passar com mais facilidade por dentro dele e tal. Então é aquilo, para você ganhar velocidade, você pode aumentar o diâmetro. Mas você imagina 1 metro de diâmetro aqui e aqui. Com a cabeça gigante, a gente ia ter que ser gigante, ou ter uma cabeça que a gente não consegue comportar, sustentar nesse corpo. Então, evolutivamente, a gente foi melhorando isso a ponto de fazer o quê? O que o pessoal faz, né? Envolve, né, esses fios elétricos com uma substância, com isolante, né? No nosso caso, esse isolante é a bainha de mielina. Então, a gente foi isolando esse fio para que as cargas consigam passar por dentro do neurônio sem serem perdidas, né? Então, agora você tem... Então, o que eles fizeram? Pegaram o axônio, colocaram bainhas de mielina, né? E essa bainha de mielina, que são células que produzem, né? Células Schwann, né? E os oligodendrócitos, né? Eles produzem essa bainha de mielina que envolve o axônio, ok? E aí agora, aquela despolarização, aquelas cargas, essa bainha de mielina é interrompida por momentos, né? Tem espaços ali entre as bainhas de mielina onde você tem a membrana do neurônio exposto. Então você tem ali a bainha de mielina, a membrana, que a gente chama de nó de Ranvier. Tá? Então a gente tem aqui na figura, é isso aí. Aí seria o nó de Ranvier do lado ali, do lado outro nó de Ranvier, no ponto C, ponto A, B e C são nós de Ranvier, certo? Então o que você faz? Eu boto agora aquela organização, canal para sódio, canal para potássio, nos nós de Ranvier, certo? Despolarizei, gerei um potencial de ação no ponto A aí. Essas cargas de sódio que entraram, elas percorrem agora o axoplasma, né? O citoplasma aí do neurônio, percorre isso por dentro. E elas não vão escapar pela membrana, porque a membrana está isolada. Lembra? Porque senão ela ia vazar, você ia perder força, igual acontece lá no início. Você não perde força mais, elas percorrem ali sem vazamento, você mantém a corrente, até um ponto lá na frente. E aí você gera alteração de voltagem, um novo potencial. Entrou sódio percorre, até porque o sódio carga positiva, eles começam a se repelir, então essa carga percorre por dentro do citoplasma
e vai chegar lá num ponto lá na frente, e assim sucessivamente. Então você agora não precisa mais, deixa eu puxar aqui, que a onda se propague assim, ó. Né? Ela vai fazer isso aqui, ó. Tá? E vai lá, então você ganha velocidade pra caramba só com esse isolamento dos axônios. Quando está despolarizando o próximo nódulo, o de trás está repolarizando. Isso. Né? E tem a mesma coisa, inativação, aquela coisa toda. Né? Então é isso aí e aí a gente ganha muita velocidade com isso. Né? No próximo problema a gente vai ver fibra mielinizada, a velocidade delas. Né? Não vou ficar tentando, até porque eu não lembro isso, nunca decorei. Mas é importante saber que é mais rápido. Né? E né, quando eu vou dar palestra eu deixo sempre anotado o valor lá e eu leio no slide. Certo? Mas... Então isso é importante. E isso o pessoal diz que é uma condução saltatorial, que não ajuda em nada a pensar que isso é saltatorial, porque isso cria na cabeça do cara achar que o potencial de ação pula por fora, né? Pula por fora. Impossível. Você imagina... Mas pula por dentro. Vai. Ele salta por dentro. Mas a ideia é que quando você fala em saltatorial, todo mundo pensa que essa desgrama está pulando por dentro. Né? E no final não, é uma corrente que está percorrendo direto ao longo do neurônio e você registra ele. Mas mesmo assim, a carga está vindo aqui. Na verdade, o sódio ele vai quase criar uma onda de sódio que vai percorrendo. Mas é isso, então assim, não rio, achem. Né? Ele vai passando, conforme ele passa aqui, ele ativa a entrada. Mas tipo, não é que ele para pular de novo, ele continua andando. Ele continua, ele regenera. Passando, ele vai abrindo mais porta e mais gente vai entrando, né? Ele tem pontos de regeneração desse fluxo de íons aí. Então, assim, aquela ideia de que ele pula por fora, né? Se o cara entendeu isso, ele já, rapaz, não é possível isso aqui pular por fora. Porque seria como se o sol tivesse pulando. Eu vou te fazer uma pergunta. Que tipo, uma vez eu vi uma professora falar isso. E aí, na hora, me fez sentido, mas eu nunca li isso em livro nenhum. E falei, pô, se não tá no livro, alguma coisa tá errada. Eu vou te perguntar. Essa parada de saltar por fora, uma vez eu vi um professor explicando. Você, aluno, tá ligado? Professor mente. Não confie em professor, confie em mim. Na hora que o sódio passa por baixo e despolariza, e passa por baixo e despolariza, é um fluxo de cargas positivas por dentro do axônio, certo? Aí eu vi o professor explicando que como a carga positiva está correndo nesse sentido, por fora da célula, um elétron corre junto, porque essa carga positiva por dentro da célula vai atraindo um elétron por fora da célula, e o elétron faria o salto por fora. Uma carga negativa acompanhando a carga positiva que está passando por dentro. Não. Eu nunca li isso em lugar nenhum, eu só vi mulher falar. Até porque a bainha de mielina isola tudo isso aí, né? Então aí ele correria por fora para acompanhar o sódio. Né? Não, nunca vi isso. Não, o que você vai acontecer agora, se você registrar fora ali, você vai ter pontos, aonde eu consigo eu espeto os eletrodos ali para ver potenciais de ação nos nós de Ambi, aí se eu vou ter potencial de ação em cada... Você espeta fora. Não, o registro é dentro. Né, você só a voltagem, a variação de voltagem, né, é registrada dentro. Tá? Mas claro, quando você tem a despolarização, né, a célula ficou positiva em relação ao meio externo, né? Então, mas os registros são sempre de dentro. Tipo, meio que ela não fica negativa, ela fica mais positiva ou menos positiva, né? É relativo, é comparado, entendeu? Ela tá mais positiva do que fora. Entendeu? Uhum. Quando ela tá negativa, é comparado. Porque é o movimento de cargas positivas. Se a carga positiva vai para dentro, significa que lá dentro ficou mais positivo do que fora. Se a carga positiva volta para fora na forma de potássio, significa que o meio externo ficou mais positivo que o interno. Porque se você, eu acho que assim é mais fácil de entender do que falar que ficou era negativo e positivo e depois, tipo essa figura aqui. Volta. Que tipo era positivo e negativo e depois ficou negativo. Essa inversão. Eu prefiro enxergar que tipo esquece negativo e positivo. Eu prefiro enxergar que aonde está mais positivo e onde está menos positivo. Já que é um movimento de cargas positivas. Na verdade, eu gosto de ficar olhando, eu sempre olho pelo lado só de dentro, assim, para a questão de facilidade. Eu até entendo, porque assim, se você pegar os dois eletrodos e botar do lado de fora, não tem diferença de carga, então você não mede nada. Você começa a medir alguma alteração de voltagem quando você compara
o extracelular com o intracelular. Claro, se você diz que o meio intracelular está negativo em relação ao meio extracelular, provavelmente o meio extracelular está positivo em relação ao meio intracelular. Né? Mas é isso, você precisa de uma referência, porque senão botar os dois do mesmo lugar, você vai ver nada. O seu registro de diferença de potencial é zero, porque não tem diferença. Né? Mas é isso, então ele faz isso aí, toca para frente. Eu acho que agora aí a gente chega na transmissão sináptica, porque você imagina que esse potencial de ação chegou lá, né? Ele andou para frente, e a gente vai chegar agora num outro fenômeno, tá? Que basicamente a transmissão sináptica é um evento de exocitose. Tá? A gente vai ver que ele é um evento de exocitose, vai entrar um outro íon, que também depende de um canal, que está mais concentrado no meio extracelular do que no meio intracelular, que é o cálcio. Então você pensa que o cálcio ele é mais concentrado no meio extracelular, então se eu abro um canal, a tendência do cálcio é entrar na célula, cálcio carga positiva, certo? Então aqui essa figura aí está mostrando agora aquele potencial de ação que a gente já gerou, propagando aí até o final do axônio, né? E aí quando ele chega lá, abre um canal para cálcio, eu acho que depois tem uma figura maior, mas abre esse canal para cálcio e o cálcio entra. O cálcio entrou. É positivo. Tá? Então esse é o fenômeno que vai iniciar a exocitose das vesículas, ou a transmissão sináptica. Ou seja, é a segunda forma de comunicação que a gente tem. Potencial de ação é uma forma de comunicação. Só uma outra coisa interessante que os alunos podem ler é a questão da lei do tudo ou nada, que tem a ver com potencial de ação. Né? Eles vão ler uma coisa que chama limiar de excitabilidade. É um limiar que tem lá naquele cone de implantação. Lembra o cone de implantação? Rapaz, nem sei se vale a pena voltar dessa... Ele tá aqui, ó. Mas o cone de implantação é nesse momento aqui, no início aqui do axônio. Onde a gente começou tudo. É melhor voltar assim. Só para... Isso, nesse ponto aqui, ó, no iniciozinho aí, o cone de implantação, isso. Existe uma coisa, tá vendo uma linha que tá aí próximo dos 50, chama limiar de excitabilidade. Isso quer dizer o quê? Qualquer estímulo que atingir esse ponto, tá vendo? Atingiu esse ponto, a gente vai gerar um potencial de ação. Qualquer estímulo chegou nesse ponto, gera um potencial de ação. Ah, mas se eu der um estímulo mais forte, cara, eu vou gerar mais potenciais de ação. E se eu der um estímulo bem fraquinho, mas chegou ali, eu vou gerar potencial de ação. Ah, mas eu gero um potencial de ação maior ou menor de acordo com o estímulo? Não, os potenciais de ação têm todos os mesmos tamanhos. Tá? Você pode dar um estímulo imenso, o tamanho do potencial de ação é o mesmo. Tá? Então, esse limiar de excitabilidade, ele determina o ponto onde você vai gerar potenciais de ação. Você der um estímulo mais intenso, você vai gerar mais potenciais de ação. Mas se você não existe um potencial de açãozão para um estímulo mais intenso. Eles são todos do mesmo tamanho. Eles estão sempre... Se você der se você der um estímulo intenso, você vai ter um monte, tá? Mas você não vai ter um grandão e um pequeno. Então, tipo, a tradução para essa linguagem química, ela não é que o pico vai ser maior, é a frequência de disparos que vai ser maior. Isso, ele é um código de frequência. Entre um carinho e um tapa, a diferença é que no tapa não vai dar um picão enorme que vai aqui para o mais 200. Não, vai o potencial de ação sempre vai ser no mesmo nível, só que vai dar um monte deles. Na verdade, quando o carinho e o tapa muda até o receptor. Tá. Certo. Mas é basicamente isso. Vamos dizer, um tapa que dói muito e um tapa que dói pouco, a diferença é a quantidade de potenciais de ação, não o tamanho, não vai ter um potencialzaço de ação, não. Por isso que é a lei do tudo ou nada. É um tapa meu e um tapa do Anderson Silva. Pronto, é isso. Então, o que vai mudar aí não é o tamanho do potencial de ação, mas a quantidade, a frequência de potenciais de ação. Pronto. Então, isso diz respeito ao que o aluno vai ler lá, lei do tudo ou nada. A lei do tudo ou nada, ela diz, olha, atingir o limiar de excitabilidade vai gerar um potencial de ação. Ou gera ou não gera, e ele vai ser sempre do mesmo tamanho. Naquele neurônio. Gera um ou gera um monte? Aí você muda a frequência de acordo com o que você quiser. Você pode mudar a frequência e o padrão. Aí você já tem um monte de informação que pode transitar aí. Tinha me passado isso, eu lembrei lá na frente. Foi mal. Mas é uma coisa interessante. Volta nessa figura aí. Essa figura aí tá todo o processo de transmissão sináptica. Essa aí não, essa aí mesmo. Essa aí tá todo o processozinho aí, resumido. Né, ela é uma figurinha, então é legal de repente o aluno pegar e tentar explicar ela. Mas você vê que, ó,
Essa luzinha aqui é o potencial de ação chegando. Se é uma fibra mielinizada, a luzinha que o potencial de ação chegou. Esse potencial de ação chegou, tem um canal para cálcio aqui, ó, do ladinho dela aqui, ó, bonitinho, pequenininho. Aí o canal para cálcio abriu, cálcio mais concentrado fora, entra. Esse cálcio se adere a proteínas contráteis que vão puxar a vesícula para a membrana. E aí a vesícula se funde, né, a membrana do axônio, e expõe o seu conteúdo na fenda sináptica. Qual é o conteúdo? Um monte de neurotransmissor. Qual neurotransmissor? Depende do neurônio. Pode ser acetilcolina, noradrenalina, ou norepinefrina, serotonina, dopamina, tem um GABA, que é inibitório. Então você expõe, você joga esses neurotransmissores nessa fenda. Né? No problema, o cara dizia que a água esguichava, né, do axônio para dentro do músculo. Aqui não, você vai... Agora, tipo, o programa falava que era uma bomba. Que toda a água daqui vinha para cá e enchia aqui. Já foi pensado dessa forma, cara. Mas era difícil imaginar. Tipo, esse neurotransmissor vai abrir canal de sódio aqui. Esse neurotransmissor ele pode fazer um monte de coisa aí. Ele pode abrir um canal para sódio, ele pode abrir um canal para cloreto. E se ele abrir um canal para cloreto, aí entra aqui um negativo e fecha mais ainda o negócio. A célula fica negativa. Ele pode abrir um canal para potássio, e aí o potássio sai e a célula fica negativa, que são fenômenos que a gente diz são fenômenos inibitórios. Então você pode gerar uma despolarização na célula seguinte ou gerar uma hiperpolarização na célula seguinte. Se você quiser ativar a célula seguinte, você abre canal para sódio. Se você quer inibir a célula, você pode chegar e abrir um canal para cloreto ou abrir um canal para potássio. Toxina e aí faz isso, não? Tipo veneno de escorpião, veneno de cobra que abre canal de cloro. E aí hiperpolariza a célula fica negativa pra caramba, o negócio não anda. Eu tenho que olhar quais são as... Mas anestésicos, anestésicos gerais, alguns abrem. A morfina faz isso. A morfina ela é inibitória. A morfina é inibitória. A do tétano abre canal de sódio. A do tétano... E aí contrai tudo. Tá. Tem dois fenômenos. Tem a botulínica, que é uma paralisia flácida, e a do tétano, que é uma paralisia espástica. A botulínica desliga. Eu acho que deve abrir algum canal que hiperpolariza, porque para, né? O músculo para de funcionar. E aí a pessoa fica sem expressão, assim. Eu vou dar uma olhada rápida aqui. Eu não lembro o mecanismo. Não, olha, vocês não... Corre atrás. Pode ser também. Ou na contração muscular dá para falar também. Né? Mas elas têm diferença de uma para outra, o que cada uma faz. Tá? Tem uma que eu acho que impede a vesícula de sair, tem umas coisas, mas com calma eu olho aí e a gente fala depois. Certo? Mas é isso, você vai liberar neurotransmissor, dependendo do neurotransmissor liberado e do receptor do neurônio pós-sináptico, porque tem neurotransmissor, por exemplo, serotonina, ela dependendo do receptor, ela pode ser excitatória ou inibitória. Tá? A adrenalina, a mesma coisa, a noradrenalina. A noradrenalina, dependendo do receptor que está no neurônio seguinte, ela pode ser excitatória, mas pode ser inibitória se você muda o receptor. Então o receptor diz muito sobre o efeito do neurotransmissor também. Eles vão ver isso ao longo do módulo, tá? A gente tem problemas que falam um pouco mais de receptores, mas agora o ideal é que eles entendam a transmissão sináptica. Então, passa aí o próximo slide. Tá grande isso aqui, né? Você tá falando pra caramba. Tá, mas aí, chegou o potencial de ação, abriu... Hã? Mas tá bom. Valeu. Tá bem... Abriu... Tá, eu gostava de fazer no quadro. Não tem quadro, mas assim. Mas... Abre aí o canal para cálcio, então esse cálcio vai se aderir às vesículas, tá? É um processo bem simplificado dessa sequência, e aí a vesícula se adere à membrana, tá? Tem locais específicos na membrana do axônio, né? Abriu, funde a membrana, lembra, a vesícula é feita também do mesmo material da membrana plasmática, tá? Funde, e aí os neurotransmissores saem, tá? E aí tem o neurônio, né? O elemento pós-sináptico, pode ser um neurônio, pode ser uma fibra muscular, pode ser uma glândula, né? Então, se liga lá. Se for numa fibra muscular, o efeito é uma contração. Se for no outro neurônio, a gente tem duas possibilidades. Uma excitação ou uma inibição. Na fibra muscular não tem essa opção, tá? Não tem como você inibir. Você só estimula. Né? Mas aí, ó, o neurotransmissor liberado, né? Ativou aí abriu um canal
provavelmente um canal para sódio, né? E aí a célula vai se despolarizar aí, tá? Então esse é um evento excitatório aí, né? Então é bem tranquilo, o potencial de ação chegando, abre canal para cálcio, também é um canal voltagem dependente, tá? E aí o efeito pós-sináptico, lembra, agora a gente está fazendo uma sinapse aí, é como se a gente estivesse voltando para o início do potencial de ação. No caso, a sinapse aqui é o estímulo, né? É isso, agora aí. Isso é isso fisiologicamente, né? Então, olha lá, vai perdendo, né? Tá vendo que ela começou com uma despolarização mais intensa e vai chegando fraquinho. Chegou aqui, vai gerar potencial de ação? A resposta é depende. Depende de quê? Se essa despolarização que chegou no cone de implantação atingiu o limiar, potencial de ação. Não atingiu o limiar, ela se perdeu. Tá? Então, no caso não mesmo, porque chegou a menos 30. Não, mas aí eu não sei qual é o limiar menos dele. 40. Mas eu tô pensando no 55 lá da outra figura. Mas se fosse aquele... Não, mas menos 40 é maior do que menos 55. Ah, tá. Isso. Se confunde. Então vai dar, vai dar show. Vai dar. Aí gerou o potencial de ação. Tá? Então é isso, vai passando de um para o outro. Quando o estímulo é excitatório. Né? Aí eu acho que o próximo slide diz isso. Você vai voltar lá naquele lá? Abriu. Não, cadê o cálcio? Cálcio entrou, abriu, fundiu, liberou, viajou, chegou no receptor, abriu o canal de sódio, o sódio entrou, ativou, despolarizou a célula da frente, não sabemos o quanto, porque isso, no caso, a sinapse é o estímulo, então não tem um segundo estímulo aqui. Isso. E aí vai perdendo, mas chegou aqui ainda de um jeito que vai rolar. Aqui é a perda, né? Lembra que tem os canais para vazamento, tem a permeabilidade, por isso que perde, eles vazam pela membrana. Aqui, lembra, o dendrito, o corpo celular não tem aquela estrutura que tem no axônio para regenerar o potencial de ação, então não tem potencial de ação ali. Né? É só o que eles chamam, que às vezes o aluno confunde, chama de potencial graduado. Esse potencial graduado, esse é ilimitado, ele pode dar uma despolarização imensa. Ilimitado não, ele chega até o equilíbrio do sódio lá, desculpa, não tem como ser ilimitado, né? Mas ele varia com a intensidade do estímulo. Um estímulo mais intenso, uma despolarização maior, mas não gera potencial de ação. Mas essa despolarização maior, quando chegar lá, gera um monte de potencial de ação. Né? Então é isso. Depende do tamanho aqui, né? E depende da alteração de voltagem. Que raso na trave é um potencial só. Agora, se chegar um tantão, aí gera uma frequência. Isso. Né? Então é assim que você regula a comunicação, né? Então você imagina um estímulo maior que vem daquele axônio e chega pro outro neurônio ali. Esse é intenso. Muito neurotransmissor, muito canal aberto, maior despolarização. E essa informação passou. Mais fraquinho, menos neurotransmissor, menos canais, né? Menor frequência. É isso. Mais ou menos. Tá? Aí só para dizer quando o neurotransmissor é excitatório, né? Ele vai, tá vendo? Ele gera uma despolarização. Que é o exemplo que você deu aqui, né? Nesse caso foi excitatório. É excitatório, tá? Então, olha lá o neurônio, o efeito no neurônio pós-sináptico, tá vendo? Essa despolarizaçãozinha que a gente aqui chama de PEPS. Tá? Potencial excitatório pós-sináptico, PEPS. Tá? Então, ele despolarizou. O neurotransmissor, aí tá ao contrário, porque é potencial pós-sináptico excitatório, mas não tem problema não. Né? Cada livro você vê que é excitatório aqui, né? Entrou sódio. Entrou sódio. Você mata que é excitatório. Eu brinco com os alunos assim, se o cara achar uma figurinha dessa aqui, rosa no chão aqui, ó, ele olhar no chão e falar, aqui é uma despolarização. Depois que o cara aprende neuro, ele vê essa curvinha e fala, aqui é uma despolarização, olha. Né? Se ele vê uma onda assim, ele fala, isso aqui é um potencial de ação. Só de ver os porque desenhos, dá o formato, né? O formato é esse. Né? Eu falo, se achar no chão uma figurinha dessa, você já sabe. Isso é despolarização, em qualquer lugar do coisa. Né? O cara que leu Pequeno Príncipe, isso aí é um elefante, a cobra que comeu o elefante. Depois eu te conto a história do Pequeno Príncipe. Eu acredito. Mas quem leu vai entender a referência. Aí, e quando é inibitório, tá vendo? Que entrou aqui, ó. Aqui entrou carga positiva, sódio, excitatório. Isso. Aqui entrou negativo, o trem. Ele ficou mais negativo.
Se a curva desceu até aqui, você vai ter que fazer um belo esforço para ela subir e virar um potencial de ação, né? Para você, ele ficou mais difícil de você atingir. Você se afastou do limiar de excitabilidade. Lembra daquele limiar? Você afastou a célula, né? A membrana está mais negativa. Então você afastou ela do limiar de excitabilidade. Então, ou entrou carga negativa ou perdeu carga positiva. De qualquer forma. Você está vendo que tem um remendo aí, é porque no livro eu acho que tá errado a questão do potássio. Saiu um errinho de digitação, estava entrada de cloreto ou potássio. O potássio não entrando, é saindo. Tá? Mas acontece. Normal. Tá? Então aí, ó, a questão da onda, mostrando a perda, né? Que tem essa perda, né? Por conta disso, aqui estão o porquê que tem a perda, né? Vazamento de corrente, resistência citoplasmática, coisas do tipo. E segue pra gente também perto do fim. Tá, mesma coisa, mostrando, ó, esse vai aí perdendo, né? Aí é legal, essa figura é legal, porque tá vendo, ó como é que ela chegou no cone de implantação, seria essa aqui, ó. Não deu aqui, né? Não deu, perdeu, não vai gerar potencial de ação. Aqui deu. Essa atingiu, aí você gerou um potencial de ação, e aí gerou, meu amigo, vai até o fim do axônio. Né, então, é isso, potencial graduado, estímulo sublimiar. Tá. Isso é os tipos de canais. Eu nem ia botar essa figura, não. Isso aí deixa pra frente, a gente fala lá no sistema nervoso neurovegetativo. Autônomo, depois do carnaval. Depois do carnaval. E aí. Nós vamos abrir ele, né? Antes do carnaval. Não, a gente vai abrir ele antes do carnaval e vai voltar do carnaval do recesso fechando ele. Isso. Aí uma coisa legal que o aluno, eu acho que é interessante a pessoa entender é o seguinte, o neurônio... Nós vamos com sensorial aberto. A gente vai com sensorial, tato, doce, essas paradas aí. E aí, isso é uma coisa legal. Você está vendo que o neurônio, ele recebe milhões de sinapses. Tá? Então ele está recebendo despolarizações e hiperpolarizações o tempo inteiro. Certo? É o que você consegue ver aí. E o que chega aqui... O que chega aí é o resultado de tudo que chega. Tudo que chega. De tudo. É a balança. Na verdade, ele é o que faz o cálculo de todos os estímulos que chegaram e a partir daquilo ele faz basicamente um cálculo, uma interpretação disso e gera o sinal. Certo? Então você pode aí fazer ele já faz uma análise desse monte de estímulo e fala, olha, eu vou gerar potencial de ação nessa frequência. Certo? Então esse cone de implantação ele é importante pra caramba, porque ele vai fazer essa análise de todos os estímulos que chegaram no dendrito e corpo celular do neurônio. Inclusive melhora. Aquela ali é só pro cara ver a quantidade, mas aqui, ó, você tá vendo que eram 3 neurônios excitatórios, então aquelas despolarizações se somaram. Então, agora maior. Aqui, e agora você botou um inibitório, certo? E o inibitório, o que fez? Ele impediu que aquela despolarização... Conseguiu quebrar esses dois, né? Diminuir esses dois a ponto de não dar no limiar, né? Isso. Eu lembro que eu li em algum lugar que, anatomicamente, morfologicamente, a gente tem mais neurônios inibitórios próximos do cone de implantação. Então, o efeito inibitório ele é muito forte, porque ele está pertinho do ponto final. E não perde, né? Se ele tá estiver bem longeão aqui, ele vai perdendo, né? Então, ele está bem próximo. Então, os caras já vêm perdendo, ele já pega ali ele fraquinho e já derruba. Até por segurança. Porque a regulação inibitória ela é muito importante. Tá? Ativar o neurônio é importante, mas poder regular ele, o sinal dele, você fazer um ajuste fino e bloquear, pensa em dor, se puder bloquear a dor, né? E aí a gente usa esses mecanismos, inclusive farmacologicamente o pessoal da farmácia e da farmacologia trabalha muito, entender esses receptores, esses transportadores, esses receptores que estão na fenda sináptica, entender os canais, são essenciais, porque, por exemplo, o anestésico local, ele bloqueia canal para sódio no axônio. Lembra aquele anestésico local que a gente toma lá? Tá, vou dar um ponto aqui, aí faz aplica aqui, o que ele faz é bloquear canal para sódio. Bloqueou o canal para sódio, você não gera potencial de ação. Não gerou potencial de ação, lembra? A linguagem do neurônio, é potencial de ação. Não tem informação. Não tem informação. Não tem dor nesse caso. Né? Então, o anestésico local faz isso. Anestésicos gerais, eles... a morfina aumenta a abertura de canais para cloreto e aí bloqueia os neurônios. Já é um mecanismo diferente.
Tá? Então tem um monte de mecanismo. É essencial para a galera entender, se vocês querem entender isso legal, né? E essa questão de entender o sinal, as vias, os axônios, também. É muito... Eu gosto pra caramba. Né? Mas é massa demais, viu? É massa pra caramba. Até quem não gosta, gosta. Né? O baiacu, às vezes não gosta porque é difícil, né? Mas é legal. A toxina do baiacu, por exemplo, ela bloqueia canal para sódio também. Lembra? Eu nem sabia que o baiacu tinha toxina, velho. O baiacu ele só enche. É a tetrodotoxina, lembra? Se o povo comer, a língua fica dormente, o cara pode morrer, porque comer o baiacu tem um preparo todo específico. Eu não gosto, eu não como bicho que vive na água. Certo. E você precisa entender como é que você encerra uma transmissão sináptica. Lembra lá atrás, a gente liberou o neurotransmissor, mas se a gente vai acabar, ele tá nem aí. Ele fica lá, fica lá, né? Isso. Se ficar lá, o efeito continua. Então, assim, a gente tem três mecanismos principais, até agora que se sabe. O primeiro está escrito aí, recaptação, é a figurinha aqui, o número 1. Né? A gente tem, então, se você perceber, você tem um transportador aí, que o que ele faz é captar... Puxa de volta, né? Puxa de volta para o neurônio para ser reutilizado ou ser destruído dentro do neurônio, tá? Adrenalina, noradrenalina, serotonina são recaptadas, tá? Por isso que, por exemplo, o antidepressivo é um inibidor da recaptação de serotonina. Né? Se pegar lá o antidepressivo... Cocaína é assim. Também. Ela inibe lá dentro o metabolismo, né, e recaptação. Né? Mas é isso. Então, o primeiro é recaptação. Então, você tira da fenda jogando de volta para o axônio. Né? Esse é um transporte ativo secundário, na maioria das vezes, se eu não me engano. Né? Então, junto com o sódio. O sódio entra por gradiente de concentração e o neurotransmissor vai de carona. Né? O outro mecanismo é a degradação enzimática. Você tem uma enzima, também, lembrando, a enzima é uma proteína que está lá na membrana pós-sináptica ou pré-sináptica. Essa enzima vai e quebra o neurotransmissor, deixa ele sem função. A acetilcolina, ela sofre ação de enzima. Tá? Então ela é quebrada, né, pela acetilcolinesterase. O legal de enzima é que você bota o ase no fim e você tem a enzima na cabeça. Então, acetilcolinesterase quebra a acetilcolina e inutiliza ela. Né? Também tem drogas que bloqueiam essa enzima e deixam o efeito colinérgico muito intenso, o que é um perigo. Né? Então, o chumbinho faz isso. Né? Ele bloqueia essa enzimazinha, você fica com a acetilcolina um tempão na fenda, tendo os efeitos colinérgicos. Né? E o terceiro é a difusão lateral. Se você deixar por um tempo, esses neurotransmissores vão se difundindo e aí são captados pela circulação sanguínea. Né? Mas os principais... Vai embora sozinho, deve ser bem mais lento, né? Bem mais lento. Né? Então a gente tem aí a recaptação e degradação enzimática, e isso às vezes depende do tipo de neurotransmissor. Né? Porque, por exemplo, a degradação da noradrenalina e da serotonina é intracelular. Você tem enzimas que quebram ela dentro do axônio. MAO e CONT, monoaminoxidase, catecol, M-transferase. Cara, esses foram 2 nomes que eu aprendi na graduação. Nunca mais esqueci essa desgrama. Tem remédio inibidor de mal. Tem, então, Um monte de remédio que não pode tomar com o fármaco que se você tá tomando fármaco inibidor de mal. Pronto, esse. Então, os inibidores de mal, eles... Mas não sei o que é isso. Então, a mal é essa, ela quebra a norepinefrina. E, se eu não me engano, quebra também a serotonina. Beleza. Tá aí, obrigado, slide da Gil. Né? É só o começo de tudo. Ficou bonita essa figura. Massa. Ok, Ricardo, é isso. Falei pra caramba, eu acho que ficou... A gente sempre é aquela vibe que a gente colocou naquele papo de tutor de imuno, né? De que quando a coisa é meio complicada demais, a gente tem que fazer um passo a passo mais detalhadinho pro papo de tutor. Eu acho que foi necessário em imuno e vai ser necessário algumas vezes ainda no ano inteiro, sabe? Então, eu curti muito do jeito que foi. Eu curti muito. Eu acho que esse é o caminho mesmo. E aí, a cada semana, a gente vai vendo o formato, né? E aí a gente espera um feedback também, até para saber se a gente tá no rumo certo. Porque a gente faz na melhor das intenções para ajudar os alunos a entender, né? Não tá... E essa é uma parte do problema dessa semana, né? Tem as partes de organização morfofuncional
E ainda tem contração muscular, que nós vamos gravar, espero eu, outro papo de tutor para contração muscular, o número 13, para fechar para vocês essa semana, galera. Aí é bom que também eles vão ter agora um recessozinho, dá para ver com calma. Tranquilo. Mas assim, a gente pegou uma via aqui para tentar deixar a coisa mais clara. Tem muito mais coisa nesses processos de potencial de ação, de transmissão sináptica, dá para o cara aprofundar, né? É o que eu falei, aquela potencial de membrana, potencial de repouso, tem cálculo, dá para a gente ir para os cálculos, ver como é que aquilo é calculado, e aí dá um, né? Para quem tem uma cabeça mais matemática, ajuda pra caramba. Para quem não tem, só atrapalha. Então, a gente optou por ser mais simplificado aqui, até porque a gente quer que o aluno vá no livro, né? Tem o professor não é fonte de conhecimento. Não, a gente só está tentando encaixar. É o que eu falo assim, eu acho que a ideia daqui é entregar peças Lego pro cara. Sabe o que é peça Lego? Peça Lego é legal. Se você tem uma peça Lego do conhecimento, você pode encaixar ela e montar outras coisas, né? Agora, se eu te der um bonequinho, eu te dou um bonequinho pronto, você vai brincar com um bonequinho pronto, mas você não criou, né? Então, a ideia é trazer aqueles momentos que esclarecem e, a partir dali, você consiga pensar sozinho, estudar sozinho. Tenha prazer de estudar. Eu acho que a melhor coisa quando o aluno tem... Rapaz, vou estudar isso. Porra, agora eu tô entendendo. Eu fico feliz quando meus alunos falam que estão gostando de ter aprendido ou entendido alguma coisa. Melhor do que quando ele fala que minha aula foi boa. Já tive aluno que falou, pô, professor, sua aula foi massa. Aí você troca a ideia, o cara não entendeu nada. Tristeza. É legal, ganhei sua admiração, mas não... pra você não serviu pra nada, né? Serviu pro meu ego. Eu falei, pô, se o cara que adorou minha aula não entendeu nada, imagina o que não gostou. Lascou. Eu tô perdido. Se o que elogiou não entendeu, né? Então a ideia é essa, não se apeguem tanto a gente, entendo que é isso como mais uma ajuda para vocês aprenderem esse assunto, estudarem, facilitar a vida. Bora. Então, gente, mais um ainda hoje, hein? Mais um ainda hoje. Para vocês é mais qualquer dia. Tchau, tchau. Abração.